boa tarde a todos vocês, meus amigos, que nos recebem em suas casas para ouvir as profecias da Bíblia. Como sabem, sou apenas um pesquisador, independente, que ama a Bíblia e procura difundi-la para seus amigos, seus irmãos, destituída do viés causado pelas denominações religiosas, que, segundo as Escrituras, estão todas contaminadas pelas doutrinas de Babilônia. Bem, encerrando a primeira visão do segundo alinhamento profético do Apocalipse, o apóstolo João destaca a vitória sobrenatural das primícias na completa destruição dos seus oponentes na guerra física do Armagedom, para servir de alento e garantia de salvação para todos aqueles que desejarem permanecer fiéis entre as nações, não obstante as suas insignificantes chances de sobrevivência. Este é o terceiro ponto. Após os três primeiros anjos relacionados com as três últimas mensagens de Deus à humanidade, as três mensagens angélicas discutidas em Apocalipse 14, de 6 a 11, este capítulo conclui enfatizando, de um lado, o selamento das primícias e, de outro, a execução dos ímpios que as confrontam. Esta execução dos primeiros ímpios do calendário profético, ainda futuro, está relacionada com o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, versos 2b e 3. Na guerra física do Armagedom, portanto, devemos esperar pela vitória do mais fraco, para dar cumprimento à gloriosa promessa de Deus, destacada em Isaías 61, 9b. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Este terceiro ponto destina-se a servir de referência para os habitantes do mundo cristão, que se dividirão em apenas dois grupos: o da esmagadora maioria, que seguirá a besta, revelando seu caráter, e o dos que se decidirem servir a Deus, identificando-se com as suas primícias, apesar de todos os riscos que terão de correr. Como o conflito do dragão contra o remanescente das nações será totalmente desproporcional, a parte final da mensagem de Apocalipse 14 foi provida para infundir coragem ao mais fraco, para que ninguém situado no Ocidente tema as forças do mal, porque a vitória será garantida pelo Cordeiro, da mesma forma como ela foi assegurada às primícias na guerra física do Armagedom. Este misericordioso plano de Deus, que visa reforçar a pregação do Evangelho em todo o mundo antes do fechamento da Porta da Graça, é ainda pouco conhecido pelos herdeiros das promessas. A obra desses três últimos anjos do Apocalipse 14 estará articulada diretamente com Jesus, que surgirá como no passado sobre uma nuvem, conforme o texto de Apocalipse 14, verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A foice na mão de Jesus indica a colheita dos primeiros remidos que se encontram na terra de Israel, como um prenúncio de vitória, de salvação, para a colheita do trigo que se encontra na Seara das Nações, conforme veremos a seguir na última parte desse capítulo. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra de Israel já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14, 15 e 16. Esta é a primeira ceifa anunciada, confirmando a inscrição dos primeiros justos vivos no livro da vida do Cordeiro, os quais serão muito em breve levados, sem provar a morte, para o celeiro do céu. A ceifa dos ímpios, representada pelo esmagamento das uvas amadurecidas,
já inclui sua primeira execução, conforme se depreende do texto de Mateus 13, verso 30. Deixai-os crescer juntos, o joio e o trigo, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Enquanto que as primícias dos justos vivos apenas são contadas e numeradas previamente pelo Cordeiro, permanecendo com ele no Monte Sião, o quinto e o sexto anjo se encarregam da execução dos ímpios, com base no que já vimos na guerra física do Armagedon, a guerra de Gog, destacada no primeiro alinhamento. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Apocalipse 14, 17 e 18. Enquanto o sexto anjo traz o fogo que será usado para a destruição dos ímpios durante a sexta trombeta, principalmente, a ação do quinto anjo será de recolher as uvas para jogá-la no lagar da cólera de Deus, conforme o registro dos versos 19 e 20 a seguir. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade de Jerusalém, e ocorreu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Estes anjos estão profetizando a destruição dos primeiros ímpios que serão julgados vivos, condenados e mortos, quando buscarem sitiar a cidade de Jerusalém. Eles tombarão fora da cidade, cobrindo uma extensa faixa de quase 300 quilômetros, por onde João viu correr água misturada com sangue, como se fosse um rio de sangue, com pelo menos 1,5 metro de profundidade, chegando aos freios dos cavalos. Há quem relacione essa distância com a dimensão do perímetro da Palestina, onde deverão estar distribuídas as tropas da Confederação dos Exércitos que virão do Oriente e do Norte da Europa contra Israel. Detalhes adicionais deste confronto podem ser observados no livro de Joel, da forma como foi discutido no primeiro alinhamento. Vejamos apenas como ilustração a contradição entre as duas colheitas mencionadas pelos quarto e quinto anjos de Apocalipse 14, no texto paralelo de Joel 3, 13 a 17. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Esse é o caso do quinto anjo. Multidões, multidões no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Quarto anjo. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Será nesta ocasião, quando o Senhor se fará ouvir de Jerusalém por meio dos seus feitos gloriosos, que a máscara de Babilônia cairá e a terra será iluminada com a voz do sétimo anjo, que se encontra registrada em Apocalipse 18. Ficaremos por aqui, lembrando que o Senhor Deus não elimina um ser humano sequer antes de julgá-lo. Fiquem na paz do bom Deus. Divulguem estes vídeos e curtam a nossa música especial. Se ainda não se registrou, aproveite a oportunidade, dê seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.